Hi everyone, my name is Dudu Tsuda. I'm going to present the paper Become Environment, Become Post-Animist. I'd like to thank you all for your attention and thank a Link Organization for the opportunity. Nessa fala, apresento o conceito de dever ambiente, dever pós-anímico, uma transversal que avizinha meus recentes trabalhos realizados desde 2019 e que parte de uma necessidade pessoal de transformação e transmutação do meu fazer artístico em relação ao entorno sociopolítico ambiental e que se expande no desejo de ampliar a discussão acerca da espiritualidade e da relação com a natureza para outras esferas. Sua formulação deriva do conceito de devir em Deleuze e Guattari, um movimento de desobjetivação em que algo ou alguém deixa sua existência estratificada e subjetivada, marcada por um tempo cronológico, suas memórias pessoais e sua história em relações gestálticas bem definidas e um muro branco para significantes ali ricochetearem, para alcançar assim uma existência múltipla, indiscernível, de uma temporalidade outra, não mesurável e espacializada, uma duração. Uma linha que não tem ponto de origem e nem de chegada, apenas uma transversal que os avizinha não importando sua distância. Seu surgimento coincide com o nascimento da série A Vida é uma Utopia, que tem também em seu cerne o questionamento das práticas neoliberais de desvalorização e desrespeito à vida em favor de um enaltecimento fundamentalista e doentio do mercado. Engloba uma diversidade de práticas e experimentações artísticas entre a performance, a arte sonora, a música experimental e a instalação, com ou sem participação pública e no espaço público ou não. So now I'm going to present my work entitled Iceland from the series The Life is an Utopia. Ilha, a Vida é uma Utopia é uma intervenção urbana sonora que lida com o complexo tema da contaminação radioativa da água do mar do Japão. Em ação, 8 pessoas portando mochilas infanto-juvenis japonesas originalmente doadas para os sobreviventes do grande terremoto do leste do Japão, da cidade de Miyagi, e concedidas pela curadoria da mostra Field Trip Project Asia, formam um círculo em um local predeterminado e juntas circundam o espaço ressoando o som do mar. O som do mar usado nesse projeto foi gravado nas proximidades da cidade de Nagoya, onde reside a maior concentração de usinas nucleares do país, e suas águas certamente estão contaminadas por poluição industrial. Nesse sentido, traduz a contradição existente na relação dos japoneses para com suas águas marítimas e nos traz uma importante reflexão sobre os recentes desastres ambientais no país, sobretudo as manchas de óleo que atingiram o litoral nordestino e os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Realizar essa performance 10 anos depois do grande terremoto do leste do Japão, no momento em que o mundo inteiro está lutando contra uma pandemia, nos coloca numa mesma situação perante a vida. Reforça a crítica decolonial à modernidade via espiritualidade e relação com a natureza. Vida e morte, origem e fatalidade, e passado e futuro se relacionam numa contraposição multifacetada de medo e confiança. Há uma especificidade dessa transversal que a diferencia da série A Vida é uma Utopia, ao mesmo tempo que a vizinha, que reside no exercício de alcançar outras formas de compreensão do mundo a partir de outras cosmovisões, formas de encantamento e perspectivas de relação com a natureza. Nesse sentido, uma pesquisa viva que une prática artística e reflexão bibliográfica e em profunda sinergia com os movimentos de resistência dos povos originários ameríndios e as críticas ao processo de desencantamento do mundo weberiano, tendo como ponto de partida os processos de revisão histórica contra-coloniais.
Traços longitudinais entre o conceito ou filosofia de pós-animismo ou animismo pós-moderno, apontado pela socióloga japonesa Shoko Ineyama, a noção de animismo e as cosmologias indígenas praticadas por autores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa, e as práticas artísticas de Jader Esbel e Denilson Baniwa. Parto, portanto, de uma crítica à modernidade, sua tecnificação e objetificação sistemática da vida, que a torna mero recurso a ser explorado pelo capital. Um bloco de devires que não faz corpo com as políticas ambientalistas de desenvolvimento sustentável, na medida em que entendo que toda e qualquer forma de racionalização da vida está mais próxima da noção de necropolítica em Achille Mbembe do que da perspectiva de adiar o fim do mundo em Krenak. Entendo que a preservação da vida não deve partir de um desejo de exploração gradual dos seres vivos, com o objetivo de manutenção dessa exploração. Sobre essa questão, Krenak nos agrecia com a seguinte passagem: o rio doce, que nós, Krenak, chamamos de Vato, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. Dessa forma, identifico nas aproximações teóricas dos autores mencionados uma linha de fuga essencialmente contra-colonial e profundamente potente em sua capacidade de transformar o modo como o mundo moderno lida com o planeta. Proponho, portanto, uma análise comparada dessas perspectivas, buscando singularidades nas formas de pensar e entender o mundo que compõe, ou poderiam compor, essa longitudinal. Arrisco aproximações e avizinhamentos no intuito de promover o encontro entre a diferença e diferentes e assim produzir diferenciação. Colonialidade e neoliberalismo. É possível compreender aspectos longitudinais entre as formas de opressão do capitalismo e do Estado personificadas no acidente nuclear de Fukushima e suas consequências extremas às comunidades locais discutidas por Eneyama e a catástrofe da barragem de Mariana e a consequente poluição por dejetos metálicos de toda a extensão do Rio Verde e, com isso, a ameaça de extinção da diversidade da vida e das formas de viver em torno de suas águas, denunciada veementemente pelos Krenak. O desastre socialmente construído de Mariana causou uma devastação da vida sem precedentes na história do Brasil, condenando mais de 800 quilômetros de águas fluviais e uma área imensurável de águas costeiras junto à foz do rio. Socialmente construído, pois a degradação da barragem é uma resultante de escolhas e decisões políticas agenciadas pelo mercado e pelo poder político. Da mesma forma que no caso de Fukushima, o processo de responsabilização pela catástrofe orbitou em torno da precificação da vida das pessoas mortas no incidente e pelo cálculo objetificante dos prejuízos causados pela contaminação às atividades pesqueiras e à agricultura. Essa é uma foto. This is a picture of the stream of River Rio Doce. Pouco se falou sobre a diversidade de vida e de formas de viver destruídas e invalidadas pela contaminação, de modo que a empresa Samarco nunca foi e nunca será devidamente responsabilizada pelo crime hediondo que cometeu. Suas atividades na região não foram interrompidas, assim como não houve um aumento da fiscalização por parte do poder público das barragens do estado de Minas Gerais, ocorrendo mais um rompimento de barragem de detritos em Brumadinho em 2019. O rio Paraupeba, assim como o Rio Doce, foi condenado pela contaminação em toda a sua extensão, igualmente comprometendo toda a fauna e flora local. This is a picture of Brumadinho's dam, just after the disaster. This is a picture of Rio Paraupeba, which was totally contaminated by the metallic pollution. É saliente a transversal crítica relacionada à mercantilização e à objetificação da natureza praticadas pelo capitalismo moderno e de como tal processo nos distanciou e nos distancia da nossa verdadeira essência e rompe com a nossa conexão ontológica enquanto seres vivos, criando fronteiras imaginárias que perpetuam a mentalidade de que a existência humana depende de um certo exaurimento das formas de vida na Terra para o seu desenvolvimento pleno.
Triste é perceber a intensificação desse processo independente de destruição e alienação, sobretudo com relação aos recentes e inúmeros casos de invasão de terras e contaminação de rios em reservas indígenas pelo garimpo. A obra Era uma Vez a Amazônia de Jacques Delesbel nos traz a dimensão estética dessa tragédia mais que anunciada e experienciada em tempo real. And with this image, I end my speech. Thank you.